Daí, pessoal, mais uma resolução. Trabalhando no combate a um incêndio em um prédio na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, os bombeiros utilizaram duas escadas, mostradas na figura, a seguir representadas por AD e BE, que formavam entre si o ângulo de 45 graus. Considerando que a tangente de alfa é igual a 7,17 avos e as distâncias AC igual a 17 metros e BC igual a 5 metros, a altura CE do prédio é igual a... Então ele está querendo o quê? Ele está querendo a altura do prédio. Então ele quer essa medida aqui, ó, distância C. Ele quer isso aqui, que eu vou chamar de H, a altura do prédio. E aí as escadas são AD e BC, né? Conforme ele diz. Aliás, ele diz que as AD e BE. Então as escadas estão aqui, ó. Deixa eu só te mostrar e já vou retirar, ó. Aqui eu tenho uma escada que vai até a metade do prédio, mais ou menos. E aqui tem a segunda escada que vai até o topo do prédio. Aí estão as duas escadas. E entre elas o ângulo de 45 graus. Ok. Eu vou desmarcar. Só para que tu enxergasse aí, pudesse enxergar as duas escadas. Ok. Olha só, ele está me dando a tangente de alfa, que é 7,17 avos. E está me dando a distância AC e BC. Eu vou colocar essas distâncias aí no desenho. Olha só, as distâncias AC vai daqui até aqui, ó. Isso é a distância AC. Essa distância AC, ela é igual a 17 metros, tá? Eu vou colocar só 17 aqui, mas tu sabe que é 17 metros. E a distância BC é 5. Então, esse pedaço aqui, ó, esse segmento aqui, BC, mede 5. Também 5 metros. Essa outra medida que ele não me dá, mas eu posso deduzir que é 12. Né? Muito provavelmente eu não vá precisar disso. Tá? Mas eu vou colocar aqui, 12. Caso eu precise, já está calculado aqui, 12. Ok? Bom, e aí o que, que eu tenho? Eu tenho esse triângulo maior aí, que eu vou te mostrar de vermelho. Depois eu vou desmarcá-lo, só para que tu enxergue. Ó. Nesse triângulo vermelho aí, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o ângulo alfa. Tenho o cateto adjacente, que é 17, e tenho um cateto oposto aqui que eu não sei quem é, mas faz parte da altura. Então, esse cateto aí, oposto, já faz parte da altura. Então, eu posso pensar assim, ó. Talvez eu não vá precisar desse raciocínio, tá? Eu estou elaborando a questão num raciocínio como o aluno faria. Tá? Então, eu estou pensando aqui, ó, que essa medida eu vou chamar de, sei lá, medida Y. Essa medida Y, que corresponde a isso aqui, ó. E essa medida eu tenho como achar. Por quê? Porque ele me deu que a tangente do ângulo alfa é igual a 7,17 avos. E eu sei que tangente num triângulo retângulo, a tangente do ângulo agudo alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essa tangente alfa, 7,17 avos, é igual ao cateto oposto ao ângulo, está aqui, ó, é o Y. E o cateto adjacente é o 17. E aí fica lógico, né, que 7 para 17 e Y para 17 é porque esse Y vale 7. Ou então tu faz a multiplicação cruzada aqui, tu vai encontrar Y igual a 7. Então aqui, ó, eu já sei uma parte da altura, que é 7. Então aqui eu teria uma outra medida da altura, que eu poderia chamar até de x. Se eu calcular esse x separado e somar com 7, eu tenho a altura. Né? Então eu calculo a altura toda, eu calculo x e somo com 7. Isso quem vai me dar é o andamento do exercício. Né? Mas eu já consegui calcular esse y igual a 7 aqui, usando essa tangente. Bom, talvez tenha sido para isso, né, que ele tenha dado essa tangente. Talvez não. Bom, agora eu vou pensar no outro triângulo. Né? Vou pensar no triângulo formado com o ângulo B. Então vou te mostrar aqui agora um outro triângulo retângulo. Aqui. E aqui. Esse eu até vou deixar marcado esse triângulo, tá?
Então nesse triângulo aí, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo alfa, tenho o cateto oposto, que é a própria altura, que é o que eu estou querendo, e eu tenho um cateto adjacente 5. Então vou escrever isso. Ó. Naquele triângulo vermelho ali, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo beta, eu falei alfa, acredito, mas aqui é ângulo beta. Então se eu pensar na tangente desse ângulo beta, eu tenho que tangente é triângulo retângulo também, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Só que esse tangente de beta ele não deu, ele me deu só do alfa. Mas eu vou continuar aqui, ó, tangente do beta igual cateto oposto, aí é a altura, né? Todo o H. Então olha só que de repente eu nem vou precisar desse y igual a 7 separado, hein? Eu calculei uma coisa que de repente não vou precisar, mas tudo bem, está calculado. Então a tangente do beta é o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 5. Né? Oposto dividido pelo adjacente. Isso é tangente do ângulo beta. Ok, só que a tangente do ângulo beta eu não tenho, como eu tinha do alfa. Né? Então eu preciso, de certa maneira, relacionar esse beta com alfa, porque o do alfa eu tenho a tangente. Então como é que eu posso relacionar? Tem duas maneiras. Uma maneira de relacionar beta com alfa é conhecer um teorema de ângulos de triângulo, tá? Que é o teorema do ângulo externo. Vou colocar aqui para ti, ó. Teorema do ângulo externo no triângulo. O que diz o teorema do ângulo externo no triângulo? Diz que cada ângulo externo ele é igual à soma de dois ângulos internos, não adjacentes, ou seja, não vizinhos desse ângulo externo. Então esse ângulo externo beta ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Quem são os internos não adjacentes? O alfa e o 45. Então o beta aqui, ó, ele é igual à soma de alfa mais 45. Beta igual a alfa mais 45 graus. Isso é um teorema que existe dentro dos ângulos, relacionando ângulos internos e externos do triângulo. Se eu não conheço isso, tem como fazer? Tem como fazer. O que eu posso pensar? Eu posso pensar em um ângulo aqui, ó, um ângulo auxiliar, um ângulo secundário que eu vou chamar de θ. E aí esse ângulo θ, se eu somar com o ângulo beta, vai resultar 180 graus. São ângulos que se avizinham na reta, né? Os dois juntos formam um ângulo raso. Então a θ mais beta é igual a 180. E da mesma forma, se eu somar esses três ângulos internos, alfa mais 45 mais o θ, que são os três ângulos internos de um triângulo, também resulta 180. Então alfa mais θ mais 45 graus, isso também dá 180. Então pensa comigo, ó, isso aqui, ó, resulta 180. Isso aqui, essa soma dos três também resulta 180. Então essas duas coisas são iguais. Então θ mais beta, que dá 180, é igual a alfa mais θ mais 45 graus. Aí eu posso cancelar aqui, ó, θ, porque tipo vai somando θ de um lado, somando θ do outro, né? Eles se cancelam, como se fizesse a falsa passagem, θ menos θ, zero. E aí eu fico com a igualdade beta igual a alfa mais 45 graus. E confirma isso aqui, ó. Beta igual a alfa mais 45. Na realidade isso aqui é uma espécie de demonstração, né, só que numérica, né, com número aqui, demonstração desse teorema aí do ângulo externo. Bom, de qualquer forma, beta é igual a alfa mais 45. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso dessa tangente do beta,
que eu não tenho, mas eu tenho tangente de alfa, então eu tenho que relacionar beta com alfa. Então, tangente de beta, na realidade, o que, que ela é? É tangente de alfa mais 45 graus. E isso continua sendo h sobre 5. O h que é o meu objetivo. Aí eu tenho aqui, olha só, eu tenho a tangente de uma soma de dois ângulos. Aí tem que lembrar de uma expressão que define a tangente da soma. A tangente da soma, por exemplo, de A mais B, isso é igual a tangente de A mais a tangente de B. Então, tu repete aqui o sinal, ó, mais B. Então, tangente A mais tangente B. Divide por 1, e aí troca o sinal, menos tangente de A vezes tangente de B. Então, essa é a expressão que define a tangente da soma de dois ângulos. E já aproveito para te mostrar que se aqui fosse diferença, ó, tangente de A menos B, aqui ficaria menos, porque acompanha o sinal do parêntese, e aqui trocaria para mais, porque aqui embaixo troca o sinal do parêntese. Então, em cima tu repete o mesmo sinal, soma das tangentes, ou subtração das tangentes, e embaixo tu troca o sinal. 1 mais o produto, ou 1 menos o produto. Então, esse mais ou menos aí do denominador, ele está trocado em relação ao que tenho no parênteses, tá? Então, reforçando aqui, é mais B, embaixo menos B. E aí, vou usar essa expressão aí para definir essa tangente, que é tangente de alfa mais 45 graus. Então, pela expressão, eu tenho que é a soma das tangentes. Então, é a tangente de alfa, que eu tenho, né, ele me deu no problema, ok, mais tangente de beta. Isso, aliás, tangente de beta não, tangente de 45, né? É a soma aqui, ó, alfa mais 45. Então, tangente de uma mais tangente da outra, tangente de 45. E embaixo eu tenho 1, como lá é mais, ó, lembra que troca o sinal aqui embaixo, menos tangente de alfa vezes tangente de 45. E aí vai substituindo. Tangente de alfa mais 45, que tu sabe que isso aqui, ó, é o mesmo que tangente de beta, né? Então, tangente de alfa mais 45 é igual. Tangente de alfa, eu sei que ele me deu 7/17. Estou pegando aqui, ó, tangente alfa, mais tangente 45. Tangente 45 pega na tabela de arcos notáveis, é igual a 1. Divide por 1 menos tangente de alfa 7/17 vezes tangente 45, 1. E agora é continha, né? 7/17 mais 1, daí tu vai fazer redução ao menor denominador comum, né, o MMC, ou vai transformar esse 1 aqui em 17 sobre 17, né, porque 17 sobre 17 sabe que dá 1. Então, fazendo essa transformação mentalmente, tu tens 7 mais 17, 24. Então, aqui está dando 24/17, tá? Não consegue ver isso tão rápido, não tem problema. 7/17 mais 1 aqui, MMC, 17 por 17, 1 vezes 7, 7. 17 por 1, 17 vezes 1, 17. E aí 17 mais 20, 17, 24, tá? Sem problema. E aí divide por 1 menos 7/17 vezes 1 dá 7/17. Vou colocar aqui, ó. Daqui eu vou vir, vou separar aqui, vou seguir aqui, ó. Então eu tenho que tangente de alfa mais 45 graus é igual a 24/17, divide por 1 menos 7/17. É a mesma coisa, né? Tu pode pensar esse 1 aqui como sendo 17/17. E aí 17 menos 7 dá 10. Então isso vai dar 10/17. Se não enxergar isso, 1 menos 7/17, MMC 17 por 1, 17 vezes 1, 17, menos 17 por 17, 1 vezes 7, 7, aí está dando 10/17. Tá? Sem problema em fazer isso.
num rascunho, tá? E aí, então eu tenho que 24/17 divide por 10/17, conserva a primeira, 24/17, multiplica pela segunda, 17 décimos, cancela, e aí está dando tangente de alfa mais 45 graus é igual a 24 décimos, que eu simplifico e encontro 12 quintos. Ok. O que é esse 12 quintos? É a tangente de alfa mais 45. E aí lembra que tangente de alfa mais 45, o que é? É a tangente de beta, que eu calculei separado, né? Porque beta está aqui, ó. Beta é alfa mais 45. Se eu calculei a tangente de alfa mais 45, eu calculei a tangente de beta. Então, tangente de beta, vou fazer bem explicadinho aqui para ti, ó. Tangente de beta é o mesmo que 12 quintos. Tangente de beta é igual a, aqui, ó, h sobre 5. Então, h sobre 5 é igual a 12 sobre 5. Já dá para ver, né? Ó, que o h é 12. Os dois estão sobre 5. Caso tu tenha alguma dúvida, faz aqui a multiplicação cruzada. E aí tu vai encontrar h igual a 12. Portanto, a altura desse prédio é 12 metros. E isso está na letra C. Ok? Então, um exercício bem interessante aí, né, com a aplicação da parte de tangente dentro do triângulo retângulo, mas também com a necessidade de calcular a tangente da soma de dois arcos. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.